Capítulo 1 Nunca prestei atenção ao fato de que era escravo, durante minha infância e juventude na Grande Babel. Essa imensa cidade de grandes terraços e varandas à beira do Eufrates era vivida sem um segundo de preocupação com o passado ou o futuro. Só o presente importava. Poucos viviam para o passado de uma Jerusalém que o tempo se encarregara de desfazer, e meu desinteresse pelo que tínhamos sido era absoluto. Falo em meu nome e em nome dos outros que conheci. Por saber que o que andava em suas mentes e almas era o mesmo que andava na minha. A completa inconsciência de nosso próprio valor, numa vida sem anseios nem desejos. A não ser aqueles que vão da mão para a boca, no dia a dia de quem vive nas ruas. Eu e meus companheiros éramos gente da rua. Tínhamos casa e família. Mas num mundo em que a vida era cada vez mais vivida do lado de fora das moradias, onde tudo se fazia, indo-se ao interior delas quase que exclusivamente para dormir, não era de admirar que nós, nova geração de babilônios, preferíssemos estar ao relento, cada vez mais longe dos que nos haviam antecedido e mais perto daquilo que acreditávamos ser nosso destino, sem realmente acreditar nele. Nesse tempo risonho e franco em que somos todo-poderosos e nem os deuses ou a morte têm coragem de nos enfrentar. Quando jovens, sentimos-nos capazes de tudo, e nada nos pode vencer em combate. Seja o dilúvio ou uma intervenção direta deuses. Era um mundo maravilhoso, a Babel de minha juventude, dos grandes terraços à beira dos rios que a cercavam. Víamos os canais de todos os tamanhos, larguras e profundidades, pelos quais circulavam sem parar as embarcações dos mais diversos tipos, levando e trazendo as riquezas com que a natureza nos aquinhoava e as pessoas de todas as raças que nos formavam, entre palácios que se erguiam a alturas inacreditáveis. Como diziam os que já haviam viajado pelo resto do mundo, a cidade se apoiava em incontáveis colunas de tijolos cozidos, moldados no rico barro que o Tigre e o Eufrates depositavam no mar. Todas de grossura impressionante. Por várias vezes já havíamos tentado, de mãos dadas, abarcar a circunferência de algumas delas, em vão. Meu amigo Daruge sempre procurava uma coluna que pudesse ser abraçada por nós. Mas mesmo quando conseguíamos juntar tantos meninos quanto os dedos de 5 mãos, a tarefa se mostrava irrealizável. Os tijolos de que eram feitas eram cozidos quase que à beira do mar Para mais acesse livrosromances.com. Muitos anos antes fora banhada pela água salgada, os dois rios, ao mesmo tempo em que iam se aproximando um do outro, derramavam tal quantidade de lama em sua foz, que empurravam o mar para mais longe, fazendo de Corna uma cidade mais interiorana a cada dia que passava. Os operários que faziam esses tijolos tinham trabalho duplo. Primeiro os moldavam em formas de madeira, sendo seguidos pelos escribas do barro, que traçavam em sua superfície os sinais determinados pelos sacerdotes, para abençoar as peças da construção de seu império, perpetuando sua história em cada edifício erguido. Depois de secos ao sol, os tijolos eram cozidos em grandes fornos alimentados pela nafta de que o território era quase todo encharcado,
e uma vez esfriados eram colocados em formas de tamanho um pouco maior, para que em volta deles fosse moldado um novo tijolo, como uma casca protetora, novamente garatujada pelos escribas e novamente posta a secar e cozer, indo depois ser depositados nas grandes barcaças que os levariam através dos canais a todos os lugares onde fossem necessários. O grande império da Babilônia era como esses tijolos, permanentemente dividido entre a aparência e a essência das coisas. Nós, seus habitantes, não importa de onde tivessem vindo nossos pais ou a que deuses eles prestassem homenagem, também éramos como esses tijolos. Nosso interior estava oculto por uma casca mais ou menos grossa de hábitos e costumes. Enquanto jovens, a casca protetora era fina o bastante para que o que nela se inscrevesse ficasse também marcado em nosso interior, mas com o passar dos anos a casca se endurecia, cristalizando-se em modos e maneiras mais ou menos idênticos, e os de Babel nos tornávamos um conjunto de identidade quase infinita, da qual acabávamos por nos orgulhar. A necessidade de destaque individual que os seres humanos possuem era entre nós perfeitamente dispensável, pois a vida em Babel era direcionada exclusivamente para o que trouxesse ganho e fortuna. E esse padrão de igualdade se media pela forma como exibíamos os sinais de riqueza que nos igualavam a todos os outros. Reum, nosso companheiro de cara fechada e sobrancelhas cerradas, sempre acompanhado pelo fracote Sensei, ouviu dizer que no terraço do mercado, à beira do Eufrates, havia chegado uma enorme partida de braceletes de ônix e lápis-lazuli vindos do Egito. A moda nessa temporada em Babilônia era o uso de incontáveis braceletes, e todos, homens, mulheres, crianças, até mesmo macacos, cães e aves de estimação, os usavam. Aquilo que antes servira para diferenciar os ricos dos pobres tornara-se uma constante para todos, igualando-nos no modo babilônio de ser. Até que essa moda ganhasse o descaso dos poderosos, que imediatamente inventariam outra coisa para mais acesse livrosromances.com. Em seu lugar, destacando-se dos que possuíam menos que eles, nada era mais importante que os braceletes, pois todos, sem exceção, tinham que tê-los, não sendo possível viver sem eles. Reum era ousado, e nos propôs: vamos, amigos. Quem somos nós para dispensar um momento como este, em que nosso coração baterá mais forte, em que o sangue correrá mais depressa em nossas veias, em que nossa vida estará um pouco mais próxima dos deuses que olham para nós? Sensei, fraco e agitado, pulou em nossa frente como um alucinado. É a oportunidade de fazer com que os deuses invejem a nós, simples mortais. O que nos custa gastar nossa manhã em uma expedição ao cais, onde conseguiremos pelo menos alguns braceletes para nosso próprio uso. Pelo menos para nosso uso. Adicionou, com um ar de grande cinismo, que nos fez rir despregadamente. É preciso dizer mais? Pronto. Estávamos convencidos. Seria uma deliciosa aventura, com a qual nos faríamos um pouco mais homens, como era nosso projeto desde que nos uniramos pela primeira vez. Era comum entre nós essa união em torno de alguma coisa inesperada,
Alguma aventura perigosa que nos desse a sensação de sermos todo-poderosos, na medida de nossa arrogância juvenil. E Yehoshua, meu companheiro, com seus cabelos encaracolados, sempre tremia mais que todos nós quando uma aventura dessas se aproximava. No seu caso, era apenas medo. E ele aprendera a confessá-lo sem hesitar. Nós, ao contrário, só dizíamos, vamos, e o tremor de nossas mãos, lábios e pernas era o da excitação ante o perigo. Como da primeira vez em que nos juntáramos numa dessas excursões, para nos apoderarmos do que não nos pertencia. Essa sensação de poder sobre o futuro era o que buscávamos. Mas cada vez que a alcançávamos ela se desfazia tão rapidamente que imediatamente procurávamos outra maneira de renová-la. Nosso grupo, exatamente igual a tantos outros grupos de jovens aventureiros que faziam das ruas da Grande Baabel o seu território de lutas e diversões, era de tamanho variável, com um núcleo que nunca mudava. Além de mim e de Yehoshua, vindos do bairro dos Alfaiates, o bairro onde moravam e trabalhavam quase todos os que tinham famílias nascidas em Juda, também incluía o mal encarado Reum e seu duplo oposto invariável, Sensai. Ambos do bairro dos Tintureiros, onde todos tinham vindo da Samaria. Mitrideites. Um também jovem samaritano cuja família vinda de Soco chegara havia pouco tempo a Grande Baabel, cheio de talento para contas e valores. E o filho do mais importante tapeceiro persa da cidade. O ousado Daruji, nosso estrategista, general, lutador principal, nossa garantia de sucesso caso alguma coisa corresse mal. Para mais acesse livrosromances.com. O medo de Yehoshua, por incrível que pareça, era o que nos impulsionava para coisas cada vez mais ousadas, das quais sempre riamos muito, depois que o perigo passava. Combinamos para a madrugada do dia seguinte o grande castigo aos egípcios, como meu vizinho Yehoshua havia denominado nossa aventura, e voltamos para nossas casas, ao norte da grande cidade. Às margens do canal denominado Shebar, limite final de nosso bairro, chamado de Tivavive pelos de Juda que lá viviam. A noite já caía sobre a cidade de Marduk, deus de Baabel, o maior de todos os deuses da Babilônia. Nossos passos, antes tão ágeis e determinados, começaram a se tornar hesitantes, indecisos, fracos e arrastados. Qualquer um perceberia perto de que casa estávamos chegando, já que seu morador entrava em mutismo quase absoluto, deixando-se ficar para trás até desaparecer pela porta da casa de sua família. Era sempre assim, e eu hoje compreendo que, por mais diferentes que fôssemos, nos unia a sensação de que em nossas casas não havia quem nos amasse ou nos compreendesse. Eu e Yehoshua morávamos perto um do outro, no bairro dos Alfaiates, e quando Daruji começou a arrastar seus pés, deixando gradativamente de falar conosco quase no limite entre nosso e a rua onde vivia com seus pais, eu e Yehoshua percebemos que o pedaço mais desinteressante de nossa vida estava por começar. As estrelas no céu, os cheiros das comidas preparadas nas casas, as conversas
Risos e imprecações que tomavam o ar marcavam a travessia dessa fronteira entre a deliciosa vida agitada da maior cidade do mundo e a entediante vida familiar que se aproximava a cada segundo. Eu não gostava disso. Portanto, afivei em minha face a máscara do tédio absoluto, única defesa contra o que minha família significava e que eu chegava quase a abominar. Tudo o que me fazia feliz estava fora de casa. Dentro dela, eu só encontrava os sinais de uma vida, na nostalgia de um lugar que já não existia. Os momentos em que minha família chorava por uma Sião sem existência real só conseguiam me entediar, e por isso arrastei meus pés o mais lentamente que pude, cruzando o limiar dos dois mundos. Quando percebi, já estava dentro da casa onde me sentia o mais infeliz dos moradores. Era o Shaba, aquelas horas sagradas entre dois pores de sol durante as quais nada se fazia, nada se comia, nada se realizava, imitando um Deus que fizera o mundo em 6 dias e descansara no 7º. Sobre a mesa estavam acesas as lamparinas de azeite, e meu pai, a cabeça coberta por seu manto, balbuciava suas infindáveis orações. Em volta dele, minhas irmãs, meu irmão Shimei e minha mãe, ungidamente contritos, ocultavam suas faces nas mãos, balbuciando a oração que eu já não suportava mais ouvir.